Olá, está começando agora Conectados com Valéria Novelli, eu e você completamente conectados, mais um programa especial para as mulheres, né? Para nós, mulheres, mês de março tá assim, ó, de programa recheado, só com mulheres, exclusivamente para você, mulher, que tá precisando aí de um incentivo, você que queira migrar para outra profissão, ou você mesmo que queira aperfeiçoar a sua profissão. Encontrar também novos caminhos, você vai encontrar tudo aqui no Conectados com Valéria Novelli durante todo o mês de março. E para começar já nosso programa, eu quero já começar agradecendo meu parceiro Ivan Teodoro. Você que não segue o Ivan ainda nas redes sociais, entra lá no Instagram dele, Ivan Teodoro Profissional, tá passando para você aqui na tela. Ele que me deixou belíssima e hoje ele caprichou um pouco mais, porque hoje eu vou receber uma convidada que tem tudo a ver com beleza, com estilo. Então, entre em contato lá com o Ivan, você que precisa fazer seu cabelo, sua maquiagem, dar uma repaginada no seu visual. A minha dica para você é Ivan Teodoro. E hoje eu vou começar a abrir o programa já, falando sobre beleza, sobre imagem, sobre estilo. E eu estou recebendo nesse primeiro bloco a minha primeira convidada de hoje, que é a Fernanda, consultora de imagem e estilo. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Valéria? Tudo certo com você? Tudo, gente. E que consultora, hein? Linda, um cabelo lindo, um olhar. Mas você é muito bonita. Muito obrigada, Valéria. Explica como que funciona essa profissão. Eu já tô querendo fazer minhas mudanças. É muito importante, Valéria. A consultoria de imagem, ela é uma estratégia mesmo de imagem para que você tenha um melhor posicionamento profissional, um melhor posicionamento para a sua vida e também, claro, o principal, dar um up na autoestima, né? A nossa imagem, ela é o nosso cartão de visita. Claro que o nosso conteúdo vem ali, né, em segundo plano também muito importante, mas felizmente ou infelizmente as pessoas primeiro compram aquilo que vê, né, a nossa imagem. Então, a profissão hoje consultora de imagem, ela orienta os clientes e monta uma estratégia para que seja coerente a imagem que ela está passando com aquilo que ela faz, né, seja no profissional, seja no pessoal. Ô, Fernanda, e a coisa funciona, né? Funciona muito, Valéria. Eu tenho relatos aí de clientes já que tiveram uma mudança bem drástica na vida profissional, na autoestima e com a coloração pessoal a gente já vê na hora, né? A mudança que traz as cores na nossa vida. As mulheres tem uma área assim específica, fala assim, não, essa área é mais procurada para mudar, para fazer essa consultoria, ou é bem diversificado? Valéria, é bem diversificado, mas principalmente profissionais que trabalham no intelectual, advogados, por exemplo. Advogadas, eu falo no masculino e no feminino porque os homens também fazem consultoria de imagem, inclusive, tá? O trabalho do advogado, ele é muito técnico. Para a pessoa conhecer, ela tem que pôr uma causa na mão daquele advogado. Como que ela compra aquele advogado? Ou por indicação, ou pelo aquilo que ela está vendo. Então, o posicionamento desse profissional na rede social e pessoalmente, na maneira de receber, de se portar, de conversar e de se vestir, é o que impacta o cliente. Nossa, eu estava conversando com você nos bastidores e estava te contando de uma pessoa recente, que eu vi que fez uma consultoria de imagem e a mudança é absurda, né? É absurda. A mudança da água para o vinho. E o que eu costumo sempre falar, a consultoria de imagem, ela vem para melhorar. Ah, mas eu sei me vestir, eu acho que eu estou bem. Perfeito, a gente vai seguir essa linha para te deixar bem, respeitando o seu estilo, respeitando o que te faz feliz, o que te deixa melhor, e vamos melhorar isso. Por isso que é uma estratégia, né? A gente monta uma estratégia juntos. O que está incluído nessa consultoria de imagem e de estilo? Tá. A consultoria completa, ela vai desde a identificação do seu estilo, a coordenação dos seus looks, do seu próprio guarda-roupa, até estratégia em redes sociais, comunicação, como se portar, como gesticular, como falar com as pessoas, porque a comunicação visual, ela vai também em comportamentos, gestos, postura, como se posicionar, enfim, é uma consultoria completa, uma estratégia montada, individual e personalizada para cada pessoa. Aí você ajuda a escolher
fazer compras das compras. roupas pro novo estilo. Exato. Coloração do cabelo. Do cabelo. A coloração pessoal, que é o mais conhecido, né, o popular, a gente vai encontrar a sua melhor cartela e nela nós vamos definir melhores cores de roupa, cor de cabelo, melhor maquiagem, o batom ideal, tudo que está incluso na sua cartela para cores que vão realçar a sua beleza e cores também que vão esconder pontos negativos que você talvez não goste. Uma marquinha de espinha, uma olheira, isso tudo a gente consegue amenizar através das cores. E esse trabalho, ele é personalizado, o completo. Sim, sim. Eu posso contratar, mas também você faz pacotes separados. Separados, isso. A consultoria de imagem completa é um serviço. Dentro desse serviço, nós temos vários pequenos serviços, como a consultoria, a coloração pessoal, o personal shopper, onde eu só vou com a cliente fazer compras assertivas, o desenvolvimento do guarda-roupa e coordenação de looks, onde eu só analiso o que ela já tem, a gente descarta algumas coisas ali que não fazem mais sentido, e também faz a coordenação de looks com o que ela já tem no guarda-roupa. Tudo isso a gente faz também separadamente. Fer, não quero fazer a consultoria completa agora, eu quero começar fazendo a minha coloração pessoal para primeiro já ir acertando nas cores. Fazemos? Eu quero coordenar os looks do guarda-roupa que eu já tenho hoje. Fazemos. E até a mala express. Vou viajar para outro país, para outro lugar, e eu quero fazer uma mala cápsula ali, uma mala pequena, que vai me atender todos os dias da minha viagem. Eu ajudo também na montagem dessa mala. Essa mala cápsula, esse guarda-roupa cápsula, Sim, que tem se falado muito, é de acordo com a minha coloração. Com a sua coloração e com a sua personalidade. Não quer dizer que eu vou usar só off-white. Não. Outro assunto que você puxou e acho bem legal falar. A cartela de cores, ela é um norte para você conseguir coordenar o que te valoriza. Mas ela não é uma algema. Não se prenda a usar coisas somente da cor da sua cartela. O que eu sempre falo para minhas clientes, a sua cartela é o que te valoriza. Então, se eu vou usar algo que não está na minha cartela, vou pôr um batom que está. Vou pôr uma joia, seja prata ou dourado, que está na minha cartela. Vou mudar o meu cabelo. Por quê? Você não vai deixar de usar uma cor porque ela não está na sua cartela, mas você vai complementar de uma forma que te valorize. Bom, nós já fizemos aqui nos bastidores as primeiras técnicas para a gente descobrir a temperatura, o contraste e a dimensão da Valéria. Então, nós resumimos ela. Isso. No contraste médio, a Valéria tem uma temperatura quente e a dimensão dela é escura. Então, nós fizemos aqui agora, ela ficou impressionada. Dimensão clara, não é a dela. Então, vamos ver aqui, ó. Essa é a dimensão clara. Exato, que é a que não favorece a Valéria. A Valéria tem um subtom de pele quente e opaco, as cores dela são mais opacas, e a dimensão dela é a escura. Vocês conseguem ver a diferença? Exatamente. É claro que eu sou bonita de qualquer jeito, mas essa aqui me favoreceu mais. Exato. E até fazendo um adendo, né? A coloração a gente faz sem maquiagem, mais feinha ali, né? A Valéria tá bonita com as duas, mas resumindo, a que favorece mais ela é a dimensão escura. Isso nos leva a 3 opções. As cartelas dela serão ou a primavera pura, ou a outono verdadeiro, que é o outono profundo. E eu trouxe aqui uma cartela que é totalmente oposta dela. A gente vai ver a diferença. Essas duas cartelas aqui são cartelas que se encaixam nas características que a gente identificou na Valéria. Então, vamos lá. Vamos descobrir se é primavera ou outono. Sobe só mais um pouquinho, Valéria. Isso. Vamos ver a primavera. Ó, vamos identificar. A primavera deixou ela mais clara, mas com um tom de pele um pouco mais amarelado. O batonzinho tá rosinha, solta. Na outono, olha como acendeu ela. Por quê? A dimensão dela é profunda. Então, cores mais escuras deixam a boca dela mais corada, mais viçosa, vermelhinha, e a pele dela mais harmônica, ela não está tão amarelada. Então, a sua cartela, Valéria, é outono profundo. Outono profundo. Isso, que é essa daqui. Aí aqui a gente tem as cores. Aqui a gente tem as paletas das cores que mais favorecem a Valéria. Temos também as joias, olha que bom, você pode usar tanto prateados quanto dourados. Ah, eu amo. E eu adoro misturar também. Exato.
E aí, são essas cores aqui. São essas cores, a da cartela. Meu Deus. E o porém, né? Você não vai ficar limitado a essa cartela. Essa cartela vai te guiar com as cores que mais te valorizam. Mas você pode sim usar outras e complementar com essas. Mas você sabe que até que tem cores aqui que eu gosto. Que você gosta. Ai, que bom. E o legal, pessoal, que eu sempre gosto de dizer, sempre tem cores em todas as cartelas. O que vai diferenciar são os tons. Então, exemplo, aqui tem o tom verde. Os verdes da cartela da Valéria são verdes mais fechados, mais puxado para o verde oliva, militar. Tem cartelas que o verde vai ser quase um neon, diferente da cartela da Valéria, que o verde é mais escuro, mais oliva, um verde mais fechado, mais contido. Então são cores mais fechadas. São cores mais fechadas, mais opacas, não tão acesas, não tão brilhantes, mas que tem sim umas variações bem interessantes. Bom, eu trouxe aqui também um tecido que seria a cartela totalmente oposta da Valéria, que é uma cartela inverno profundo, que é um frio, cor escura e brilhante, para vocês verem a diferença. Olha como deixa ela com um tom mais triste, mais opaco, os olhos chega a lembrar uma olheirinha que ela nem tem e não daria para ver. Chega a fortalecer essa expressão mais fechada. Então, essa é a cartela que você tem que fugir, Valéria. Ainda bem, porque eu também não gosto gosto dessas muito. cores. Então, tô no lucro, né? Que bom. Fernanda, e o cabelo? Cabelo. Sempre quando eu faço uma coloração pessoal, em seguida eu entrego um dossiê para cliente, já com fotos, tudo ilustrado ali com tons de cabelos, maquiagens que a valorizam. Mas pela sua cartela são tons loiros, porém mais puxados para o dourado, quentes, com fundos mais amarelados, mais quentes. Nunca coloque um cabelo platinado, Valéria, não vai ficar bom. Eu já vou dar uma mudada no visual para voltar em abril aí com o meu visual novo. Eu já vou pensar nisso aí já. Uma dica, se você não quiser ficar no loiro, a cartela de outono, ela tem muitos tons de marrom, mais caramelo, chocolate, que vai ficar muito bom em você. Fernanda, nossa, antes da gente encerrar, o nosso diretor aqui falou sobre o preto. E a pessoa que só gosta de preto? Exato, é o que eu mais ouço. Eu só uso preto ou só uso branco. O preto, preto, preto. Gente, o preto, eu sei que ele é o coringa, mas ele nem é cor. Ele é a ausência de cor. Eu sei que muitas pessoas gostam e têm medo de tirar o preto do guarda-roupa. Fiquem tranquilos. Como eu disse no início, você não vai deixar de usar o que você gosta, você vai complementar. Então, usou o preto? Um exemplo, você tá com um vestido preto, mas você tá com um brinco dourado, que inclusive é do subtom quente que te valoriza, tá com um colar dourado. Tá com um lenço que tem as cores baseadas na sua cartela, sim, olha, antes tá de vendo? saber. Então, isso, você trazendo esses elementos para o seu look preto, te favorece. Me favorece, né? Colocou uma maquiagem mais leve, mais suave, então tá tudo certo. Não precisa deixar de usar o preto. Vamos falar só seu Instagram? Claro. O meu Instagram é @fsimagem, da consultoria completa de imagem. Acesse lá que vocês vão ver novidades sempre. Quer deixar o telefone de contato? 17 98163 5226. Fernanda, muito obrigada. Eu que Espero agradeço. que você venha mais vezes dar dicas aí pra gente. Só me convidar que eu tô por aqui. Eu amei. E já quero voltar em abril, repaginada aí com as cores pelas suas mãos. Perfeito, combinado. Agora eu vou bater um papo com Thalita Pirillo, que é personal banker. Tudo bem, Thalita? Tudo ótimo, Valéria, e você? Tudo ótimo. Thalita que veio lá de Rio Pardo, né? Isso. Especialmente para participar aqui do programa Conectados, que é também cofundadora do Clube de Elite, né? Sou cofundadora do Clube de Elite, já estou atuando nessa área há 4 meses com a Juliana Pardo. Que ótimo, Juliana Pardo, que é uma das parceiras aqui no programa. Isso. Conta pro pessoal o que é uma personal banker. Personal banker nada mais é do que gerente de relacionamento de forma autônoma. Durante 20 anos, atuei em instituições financeiras e hoje eu atuo com produtos e serviços financeiros de forma autônoma. Sou linkada a uma plataforma onde ela me liga a 50 instituições financeiras, entre bancos e fintechs. Então, eu consigo atender de forma personalizada o meu cliente, podendo atendê-lo da melhor maneira possível, dentro de prazos, taxas, sempre fazendo a melhor escolha
de acordo com a necessidade dele. Então, eu trabalho com as principais administradoras de consórcio, as principais administradoras de seguro e os principais bancos do país. Ô, Thalita, para inspirar outras mulheres, vamos contar a sua história. Você é bancária há 20 anos. Isso, atuei no mercado financeiro, em bancos, instituições financeiras, há 20 anos. Tenho 20 anos de experiência. E aí, como que surgiu essa nova... Porque é uma profissão nova. É uma profissão nova, é uma profissão que está no mercado há quase 5 anos. Né, ainda não é muito conhecida, até assim, a gente tem um pouco de dificuldade, né, na credibilidade com os clientes, porque muitos ainda se perguntam como é trabalhar com bancos e sem ser registrada, sem ser CLT em bancos. Né? Então, é uma profissão nova, mas que me dá autonomia para que eu consiga atender o cliente da melhor maneira possível, sem precisar fazer venda casada, sem precisar cumprir nenhum tipo de meta, porque a minha meta estabelecida é atender o meu cliente de acordo com a sua necessidade, não com a necessidade de uma carteira imposta pelos bancos. Mas quando você era CLT, quando você resolveu que não queria mais ser CLT e você decidiu trilhar esse caminho como nessa nova profissão personal banker, você teve medo? Isso te assustou? Eu quero que você dê esse depoimento, porque como nós estamos no mês das mulheres e esse quadro no programa Mulheres de Negócios, então tem muita gente assistindo aí que precisa de uma inspiração e eu queria que você contasse. Sim, durante toda a minha carreira profissional, sempre fui CLT. E com a vinda do meu segundo filho, o horário comercial ficou muito complicado. Escola, os afazeres de casa, mãe, esposa. Eu sempre tive vontade de trabalhar de home office, principalmente depois da pandemia, onde surgiu muitas possibilidades. Eu fiquei durante 1 ano e meio, mais ou menos, pensando como poderia ser essa transição, né? Me passou pela cabeça diversas profissões da qual eu poderia seguir. Mas saí do banco e, em coisa de 15 dias, eu fui convidada por uma plataforma para trabalhar dessa forma. Eu fui até em São Paulo, na época, fui conhecer, e aí foi, assim, maravilhoso, porque juntava toda a minha experiência, tudo aquilo que eu gostava de fazer, e ainda com aquele sonho que eu tinha de trabalhar mais próximo dos meus filhos. Eu não conhecia, foi Deus, né? Em 15 dias, eles me ligaram, me convidando, me viram nas redes sociais, e me convidaram para trabalhar. Então, assim, casou. Foi uma coisa que eu não planejei, que eu sonhava, mas nem sabia que existia essa forma de trabalho. Você não conhecia? Eu não conhecia. Foi a partir desse convite que você descobriu. Que eu descobri que existia essa plataforma que dava essa oportunidade para quem era de banco, né? Quem já havia trabalhado, para quem já foi bancário e que tinha aí alguns anos de experiência. E você está apaixonada pelo... Isso, vai fazer já 2 anos, agora em maio, que eu estou atuando como personal banker. E a cada dia que passa, eu me sinto mais realizada, né? Trabalhar com aquilo que a gente gosta, com aquilo que eu sei, com aquilo que eu domino, né? E principalmente de uma forma mais leve, de atender o meu cliente sem precisar estar empurrando nenhum tipo de produto, que a gente sabe que hoje os bancos, os gerentes, eles têm metas, né? E que às vezes não conseguem nem dar aquele atendimento personalizado para o seu cliente, precisa ali estar correndo com o atendimento, às vezes o cliente senta na tua mesa precisando de um produto, mas a meta imposta pelo banco é outra, e aí você não tem aquele tempo. Não que o gerente não queira, mas é que a correria e os 30 dias corrido ali do mês é muito, muito importante para o cumprimento de meta. Então, hoje eu consigo sentar, escutar, entender a necessidade do meu cliente e fazer uma busca, né, seja em operações de crédito, seja no seguro da sua casa, no seguro do seu carro, um seguro de vida.
Quais são os serviços que um personal banker consegue oferecer para o seu cliente? Hoje eu tenho mais de 100 soluções financeiras, né, entre os consórcios, entre seguros de carro, de casa, seguro de vida, vida em grupo, seguro para condomínio e as linhas de crédito, financiamento imobiliário, construção, terreno, construção de prédio comercial, compra de sala comerciais, a gente consegue financiar, home equity, auto equity. Então, assim, muitas vezes o empresário ou até mesmo a mulher está querendo começar a empreender, tem um carro, às vezes acaba se desfazendo desse carro para poder injetar ali o dinheiro, né, dentro da sua empresa. Então, com essa consultoria, com essa forma com que eu trabalho, a gente consegue levantar recursos com garantia do próprio imóvel, consegue levantar recursos com a garantia do seu carro, sem que você precise desfazer do seu patrimônio para investir ali no seu sonho de se tornar uma empreendedora. Nós estamos falando aqui de personal banker, né? Que é uma gerente. Isso, uma gerente autônoma. Uma gerente autônoma, né? Fora lá dos padrões do banco. Que você sabe que você estava falando isso? Eu estava vindo na minha mente. Isso é o futuro. Daqui a um pouco não vai mais existir, porque os bancos já estão ficando difícil de você ter um relacionamento, né? Um dia você fala com um dia você fala com o outro. Quando você consegue falar? Exatamente. Hoje eu ganho muito mercado. Os meus clientes me procuram bastante, justamente por isso, pela rotatividade que as agências bancárias elas têm, né? Tanto com promoções quanto com desligamentos. Então, hoje o cliente ele fica sem uma referência dentro de uma agência bancária. E contratando um personal banker, eu falo que me adotando como personal banker, como gerente de relacionamento, o cliente ele vai trazer para mim somente a sua necessidade. Ele não vai preocupar com a agência, ele não vai se preocupar com uma porta giratória, ele vai se preocupar só em falar para mim, Thalita, a minha necessidade é um crédito. Eu quero crescer a minha empresa, eu quero deixar os meus funcionários seguros, ou eu quero investir num consórcio para troca da frota, e aí ele vai deixar comigo. Dentro disso, eu vou procurar, dentro da melhor administradora, se ele precisa de um prazo mais alongado. Melhores taxas. Qual vai ser o banco que vai ter a melhor taxa, né? Vai ser bem personalizado, porque nós temos clientes que precisam de prazos alongados. Tem outros clientes que precisam de taxas mais baixas. Então, cada banco ele tem um perfil. E aí, cabe a mim, como personal banker, estar fazendo essa pesquisa e apresentando para o meu cliente o que o mercado financeiro tem de melhor. Fala as tuas redes sociais. T Perilo Open Finance, tanto para o Facebook quanto para o Instagram. Tem algum telefone para entrar em contato? Tenho. É o 19 98162 9735. Além de tudo isso que nós falamos, você também faz certificado digital, né? Isso também é mais um serviço, né? O certificado digital para poder facilitar a vida do meu cliente. Como eu trabalho hoje de forma online, eu consigo atender não só a minha região de São José do Rio Pardo, mas eu atendo nível Brasil, porque a gente faz reuniões online e hoje, com o certificado digital, o cliente ele não precisa estar indo num ponto físico para assinar o contrato, né? A gente faz a certificação digital e o cliente ele faz a assinatura, seja do consórcio, seja do seguro ou das operações de crédito, tudo de forma online. Thalita, foi um prazer te receber aqui, saber mais sobre essa nova profissão, né? Te desejo todo o sucesso do mundo. Primeiro, agradecer a oportunidade, Valéria, de estar aqui. Eu falo assim, todo programa eu falo quando o assunto é mulher. Tem que começar. Tem que começar, exatamente. A gente tem que saber o que a gente quer, né? E começar, não poder ter medo. Porque muitas vezes vai dar certo, vai dar errado, a gente vai errar, vai acertar. O que a gente não pode é desistir do nosso objetivo, porque começar não é fácil. Mas desistir é pior ainda, né? Nós estamos no segundo programa de março, e todas as mulheres, a maioria sai de CLT para tentar uma nova profissão e todas bem-sucedidas. Sim. E eu estou extremamente feliz. Tem que começar, né? Às vezes não pode ser que não dê certo no começo, mas dá no meio ou dá no final.
Porque o começo é muito incerto, né? É. A gente não sabe o que dá certo, o que dá errado. Então, a gente tem que ir tentando, né? E aquilo que vai dando certo, a gente vai construindo. Exatamente. Fala de novo suas redes sociais. As minhas redes sociais é Tperilo Open Finance, tanto o Instagram quanto o Facebook. Thalita, muito obrigado, Eu tá? que agradeço. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta eu volto com mais 2 convidadas de Rio Pardo. Você não pode sair daí. É rapidinho, já já a gente volta. Imagine trazer o poder da natureza para o seu dia a dia. Com os óleos essenciais do Terra, você conecta saúde, bem-estar e equilíbrio. Feitos com ingredientes puros, nossos óleos promovem momentos de tranquilidade e renovação. De alívio para o corpo ao conforto para a mente, do Terra é sua essência de bem-estar. Fale com Nani, sua representante do Terra, e descubra o óleo essencial perfeito para você. Óleos essenciais do Terra. Essência de bem-estar. Você sente que algo na sua vida não está fluindo como deveria? A constelação sistêmica é uma ferramenta poderosa para trazer clareza, equilíbrio e harmonia à sua vida. Desbloqueie padrões ocultos, harmonize relações e encontre novas soluções para desafios emocionais, familiares ou profissionais. Agende sua sessão de constelação sistêmica e comece a transformação hoje mesmo. Conecte-se com a vida que você merece. A gestão financeira da sua empresa está tirando seu sono? Conheça a Simplifique Seu Negócio. Cuidamos da sua gestão financeira para que você possa focar no que realmente importa: fazer seu negócio crescer. Com serviços de BPO financeiro e consultoria especializada, simplificamos processos e otimizamos resultados. Transforme a complexidade em simplicidade. Deixe a gestão financeira conosco e dedique-se ao sucesso do seu negócio. Entre em contato agora e descubra a tranquilidade financeira. Simplifique seu negócio, simplificando sua gestão financeira para o sucesso. Estamos de volta e agora vamos falar de um assunto que 99,9% das pessoas gostam, que é viajar. Eu vou bater um papo agora com ela, que também veio de Rio Pardo, Noemi, que é agente de viagens, vai contar pra gente tudo sobre essa profissão, agente de viagens, e sobre os roteiros. Tudo bem? Tudo bem, Valéria? É um prazer enorme estar aqui com você. Prazer é meu, amada. Ai, como é ser uma agência? Primeiro, vamos inspirar a mulherada. Sim. Que você não era agente de viagens. Não. Você se descobriu agente de viagens num cruzeiro. Isso. Conta pro pessoal para poder inspirar aí as mulheres e elas terem um olhar atento, né? Quando estão passeando, que de repente aparece uma nova profissão, né? Sim. Eu já tive diversas profissões. Eu me formei em matemática, fui professora durante 10 anos, trabalhei também como designer de interiores por mais 5 anos, né? E fui fotógrafa, tive um estúdio de fotografia durante 7 anos. E aí falam, nossa, ela deve ter 90 anos, mas foi tudo junto e misturado. E na minha lua de mel, em 2019, eu fiz um cruzeiro e ali
transformou minha vida, porque eu vi oportunidades que eu não via, porque eu nasci numa família muito simples e religiosa, cheia de regras, de limites. E ali naquela viagem, conhecendo novas culturas, outras pessoas, virou uma chave na minha vida que eu falei assim, nossa, tem muito mais. Eu nasci numa cidade pequenininha, continuo morando ali, mas eu vi assim, o mundo é muito maior, né, que o meu bairro, que minha cidade, que a praia que eu conhecia próxima à minha cidade. E então foi assim que nasceu a Havaiu. Eu queria levar essa transformação, esse jeito de olhar o mundo diferente para outras pessoas. E também eu quis levar o cuidado. Quando a gente chega num cruzeiro, a gente fica meio perdido, que é enorme aquele navio. Tudo ali tem detalhes que, se você não fala para o passageiro, ele não vai curtir aquela experiência da melhor forma. Quando eu voltei do cruzeiro, logo começou a pandemia. E eu era, nesse momento, designer de interiores comerciais, fazia projetos. E eu fiquei com Covid. E aí eu fiquei em casa 20 dias. E nisso, pela internet, eu fui estudando e queria viajar o mundo. E eu queria viajar, não que seja errado viajar como mochileiro. Para quem gosta, é super certo. Então, mas eu queria viajar de forma confortável também, além de eu ter visto que no cruzeiro eu tinha gostado de viajar. E eu comecei a pesquisar cursos, especializações em turismo que eu pudesse levar para o meu viajante uma forma diferente de viajar, mas com custo-benefício. Não que gastasse assim, muito numa viagem de luxo, mas que viajasse de forma confortável, como eu viajei no cruzeiro, né, que tem muito conforto, em todos os lugares do mundo. Você enxergou ali a possibilidade de uma nova profissão. Sim, sim. Eu comecei com passagens aéreas. E o meu acolhimento com o pessoal que eu vendi, meus viajantes, eu não comecei assim com a minha família ou com as pessoas que eu conhecia, porque eu moro numa cidade pequena. Na época, eu fiz tráfego pago e alcancei pessoas nas capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, e em cidades maiores, como Campinas, Ribeirão Preto, Santos. E essas pessoas confiaram em mim, porque eu estava começando ali, né, na minha profissão. Eu tinha um material muito bonito também, que eu sempre fiz questão de apresentar da melhor forma. E nisso, hoje, eu não preciso mais fazer tráfego pago, porque o meu acolhimento, a forma que eu faço, a organização que a Havaiu tem com a viagem desses viajantes, fez com que eles me indicassem. Hoje eu só trabalho praticamente com indicações. E aí você monta um roteiro personalizado. Isso, assim, eu chamo de viagem personalizada, não é só roteiro personalizado. Tá. Por que viagem personalizada? O meu viajante chega em mim, eu preciso descobrir, acolher ele, e ver se ele está pronto para um roteiro personalizado. O roteiro personalizado, por exemplo, que todos falam, é um roteiro onde é o viajante, dos seus companheiros, e um guia só para ele, tudo só para ele. E isso tem um custo alto. Entendi. Então, eu preciso saber, está dentro do orçamento desse meu viajante uma viagem personalizada? Ou será que ele fala a língua? Ele precisa realmente de ter um guia em português lá na Itália? Então, eu vou ver onde ele se encaixa. Às vezes, ele não é um viajante do roteiro personalizado, e sim de um circuito pronto. Nós vamos mostrar uma vitrine de ideias de viagens, mas lembrando você, telespectadores, que esse preço que está aí é um preço sugestivo, porque altera sempre, né? Ou para mais, ou para menos, mas não é esse preço que está passando na nossa vitrine. A Havaiu Viagens tem uma plataforma que chama Ideias de Viagens. Ali eu coloco os roteiros que eu já fiz. Ela ainda está começando, mas nosso intuito é ser uma plataforma com muitas viagens para o mundo inteiro, para o viajante entrar
e escolher o roteiro dele através de informações. Ali a gente tem preços baseado, não vai ser o preço do dia, um preço de uma viagem que já foi feita, então precisa ser atualizado. Vai ter um roteiro, alguns hotéis que a gente já escolheu, para ele ter uma ideia, porque muitos viajantes, eles têm vontade de viajar, mas não sabem para onde. Não encontrando a viagem que ele quer ali naquelas que eu coloquei, ele pode declarar o seu desejo de viagem. A gente tem um Tinder das viagens. Ele declara o desejo, declara quando ele pode investir, quando ele quer viajar. Aquela viagem sendo possível ser criada, a gente coloca ela na vitrine e aí vai um e-mail para ele, dando um match. Por isso que a gente chama que é o Tinder das viagens. Como é que faz para acessar essa plataforma? Para acessar a plataforma, basta acessar o QR Code que está na tela e clicar em entrar. Vai pedir alguns dados. Vai pedir primeiramente seu e-mail. Colocando o e-mail, vai chegar um e-mail na sua caixa de mensagens. Você clica no botão que está ali e vai se conectar na plataforma. Ela vai fazer pedir mais alguns dados para você. E você já vai ganhar um bônus que eu trouxe só para os telespectadores da Valéria. Porque aqui no Conectados também o telespectador ganha um presente, né? Ah, sempre, tem que ganhar. Fala as redes sociais. No Instagram e no Facebook estamos como vaiu.viagens. Está passando na tela o Instagram para você seguir lá, entrar em contato. Lá no Instagram também tem o direcionamento, você pode deixar um direct, tem o caminho lá para você falar com o pessoal da Vaiu, e também está passando o telefone, que você pode entrar em contato pelo telefone que você está vendo aí na sua tela. Esse foi meu bate-papo com a Noemi, foi um prazer te receber, espero que você venha mais vezes trazer mais novidades sobre viagens. Eu que agradeço, Valéria, foi muito bom conversar com você. Estamos juntos. Antes de eu receber a minha próxima convidada, vamos ver o que a doutora Tânia, endocrinologista, nutróloga, nossa parceira aqui do Conectados, deixou pra gente no minutinho da doutora Tânia. E aí, como é teu dia? Você tem horário para tomar café da manhã, para almoçar, para jantar, para dormir? Ou cada dia um jeito? Um dia você acorda, está muito apressado, não dá para tomar café da manhã, outra hora nem dá para almoçar, outra hora não janta, outra hora dorme tarde, outra hora morre de sono. Essa rotina, será que ela afeta o teu hormônio, tua saúde e teu emagrecimento? Eu posso te dizer com toda certeza que afeta, tá? Então, o organismo, apesar da gente ter uma modernidade, ele segue uma regra de liberação de hormônios que ela é ancestral. Ela é lá da época das cavernas. Então, cada 2 horas, nós temos uma liberação de hormônios que é feita naquele intervalo, e um órgão que é comandante daquele horário. Então, muitas vezes, se a pessoa deixa de usar um alimento no horário que ela deveria estar comendo, ela pode estar, sem perceber, interferindo num órgão e interferindo num hormônio que vai funcionar errado e depois pode ajudar ela a ter problema tanto de saúde, quanto de hormônio, quanto de emagrecimento. Então, se você conseguir regular os seus horários e deixar mais ou menos entre essas refeições principais um intervalo de até no máximo 6 horas, é muito legal para você ter um equilíbrio hormonal melhor. Gostou da dica de hoje? Você já sabia disso? Essa é a nossa ideia de hoje da doutora Tânia Almeida, endocrinologista e nutróloga. Até a próxima! Mais uma dica da doutora Tânia. Gente, como que eu amo esse minutinho da doutora Tânia, porque assim,
É uma dica melhor que a outra. Um beijo aí pra doutora Tânia Almedo. Segue a doutora Tânia nas redes sociais, @doutora Tânia Almedo. Lá tá cheinho de conteúdos que pode te ajudar aí no seu processo de emagrecimento. E agora vamos bater um papo com a doutora Priscila Sampaio, que vai contar sobre os nossos direitos aí para regularizar o imóvel. Tudo bem? Tudo bem com você? Você, doutora Priscila Sampaio, atua em diversas áreas, né? Porque assim, eu sempre deixo registrado aqui que a advocacia é igual à medicina. Cada um é especialista na sua área. Sim, sim. E quais são as áreas que é a sua especialidade no direito? Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, ao seu programa, ao Clube de Elite também, porque, na verdade, esse momento, né, foi proporcionado por ser uma das associadas do Clube de Elite. Bom, meu nome é Priscila Sampaio, eu sou advogada, atuo em direito imobiliário, direito de família e sucessões, e tenho especialidade também em direito público, e atualmente eu faço outra especialização em direito notarial e registral. O que consiste a essência do meu trabalho na área imobiliária? Regularização de imóveis de uma forma geral. E quais são os caminhos, né, mais fáceis de regularizar, que as pessoas, na verdade, mais conhecidos, né? Nós temos a Uso Capião, né, que vocês devem já ter ouvido falar, e a REURB também. E a Uso Capião, as pessoas têm uma ideia equivocada de que é um processo que demora muito tempo. Priscila, primeiro, vamos explicar para o pessoal o que é o uso capião. Porque tem alguns mitos, né? Sim, e bastante. Tem as verdades. Vamos explicar o que é o uso capião. A uso capião é uma aquisição originária daquele imóvel. Então, por exemplo, se você comprou um imóvel via contrato de gaveta, que por algum motivo aquele imóvel não tenha matrícula, é possível, se você, no caso... Não pode ter matrícula. Não, pode ter matrícula também, porque às vezes um imóvel maior, e aí você, na verdade, tem a posse de metade daquele imóvel, por exemplo. Então, você consegue usucapi, se você atender os requisitos que a lei traz, a somente metade daquele imóvel. Então, nós temos alguns requisitos para a ação de usucapião, que ela pode ser judicial e extrajudicial. Entendi. As dúvidas mais comuns da usucapião é com relação ao prazo. As pessoas acham que demora. Mas existe a possibilidade de fazermos a usucapião via extrajudicial, ou seja, via cartório. Então, só para elucidar um caso prático, já tive a oportunidade de participar em uma usucapião ser realizada em apenas 7 meses, mas via extrajudicial. Enquanto que o judicial, dependendo, demora de 3 a 5 anos, que foi o caso só para explicar. Mas quando que se tem o direito ao uso capião? Por exemplo, você comprou um imóvel irregular. O que é o imóvel irregular? Ele não tem matrícula, é um exemplo de imóvel irregular. Pode ser que seja a área de um terreno e você mora somente na metade daquele imóvel. São os contratos de gaveta, que as pessoas, vocês já devem ter ouvido falar, muito comum, né? Que a pessoa não registra, só tem aquele contrato para assegurar a compra e venda, porque a escritura pública, na verdade, é que te traz a segurança jurídica. Então, a pessoa comprou via contrato de gaveta e está ali na posse do imóvel, por exemplo, há 10, 15 anos, é possível ela juizar uma ação de usucapião se aquele imóvel não tiver registro ou se você mora em metade do imóvel, por exemplo. Tem um tempo mínimo? Tem, 5 anos. Mas aí depende, por exemplo, de 5 anos a usucapião constitucional, que são até 250 metros e a pessoa não pode ter outro imóvel em nome dela. Então, para cada usucapião existe um requisito. Temos a usucapião ordinária, que são 10 anos, e a extraordinária, que são 15 anos ou mais. Então, para cada tipo de usucapião existe um tempo, um requisito, na verdade. E aí você consegue fazer essa regularização. Sim, através da usucapião. O exemplo, né, que nós estamos dando é através da usucapião. Mas, por exemplo, existem alguns imóveis que, na verdade, a solução não é a usucapião, e sim, por exemplo, o inventário. Então, vamos supor que o seu pai faleceu, e aí você, como herdeira, vai ter direito àquele imóvel, se existir um imóvel em nome dele, você vai regularizar esse imóvel através de inventário e não de usucapião. Então, a usucapião também não é remédio para todas as questões. Então, primeiro, o profissional que entende, por isso que eu falei que direito imobiliário está associado a sucessões, porque a questão do inventário está dentro do direito das sucessões. Então, o advogado que trabalha na área imobiliária tem que entender de sucessões, porque se for o caminho a um inventário, eu não vou fazer usucapião, eu vou fazer o inventário, dividir esse imóvel entre os herdeiros, se houver mais de um.
para depois, se eventualmente um irmão quiser doar para outro, enfim, daí já entra a questão do planejamento patrimonial, planejamento sucessório, que eu também trabalho com isso. Que é a questão de, às vezes, um pai quer deixar, tem vários imóveis, quer deixar uma casa para você e uma para o seu irmão. É possível fazer através do planejamento patrimonial essa doação, né, para cada filho. Então, só explicando novamente que a usucapião não é remédio para todas as situações. Eu vou dar um recado e nós vamos voltar para esse assunto e também vamos falar um pouquinho sobre REURB. A nossa parceira mais fresquinha aqui, né, do nosso programa, tá chegando aqui, chegou agora, né, e vai ficar por muito tempo. A nossa terapeuta, especialista em constelação familiar, Érica Angeli. Ela vai deixar sempre aí uma dica explicando melhor pra gente, falando melhor sobre a constelação. Vamos ver o que é constelação familiar, né? Vamos ver o que ela deixou pra gente hoje. Olá, sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, de como a constelação sistêmica entrou na minha vida e tem me ajudado na parte pessoal, profissional, empresarial e também ajudado a impactar a vida de tantas outras pessoas que passaram e passam aqui no meu espaço terapêutico e também de forma online. Minha família tem uma origem muito simples. Nós somos aqui de Mirassol, São João do Rio Preto e região, mas meus pais se casaram e foram lá para São Paulo. Então eu nasci, cresci e me criei lá em São Paulo. Meu pai, ele é descendente de imigrantes italianos, minha mãe é descendente de imigrantes portugueses, franceses e também indígenas. Eles sempre me incentivaram, não só a mim, como aos meus irmãos a estudarem. Nós fizemos colégio público, mas alcançamos bons cargos e bons salários em empresas. No caso de nós mulheres, eu fui uma das primeiras a atingir um status que nenhuma outra mulher da minha família tinha alcançado anteriormente. Consegui viajar, consegui trabalhar não só no Brasil, mas fora do Brasil. Então eu consegui ser aquela peça que quebrou aquele sistema operário chegando ao gerencial. Só que eu me sentia muito diferente. Por mais que eu tivesse acesso a cargos e salários muito bons, eu me sentia triste, eu me sentia até uma impostora. Eu ficava muito incomodada quando alguém falava para mim: Érica, parabéns, você é uma excelente profissional, olha o resultado que você trouxe. Olha, a sua promoção. Eu pensava, se essa pessoa convivesse comigo, ela ia ver que eu não sou nada disso. Eu sou realmente uma impostora. E depois que eu fui fazer a constelação sistêmica familiar, já tinha passado por várias outras terapias, fui muito grata, mas não consegui alcançar as respostas que eu precisava. Na constelação, eu olhei para o meu sistema familiar e comecei a identificar que, na verdade, eu não estava sendo a Érica, não estava vivendo a minha própria vida, mas eu estava, por lealdade sistêmica, me colocando no lugar de outras mulheres que não tiveram a chance de viver o que eu vivi. Então, eu comecei a entender que não é sofrer, muito pelo contrário, eu sou muito honrada de tudo que elas precisaram passar, de tudo que elas precisaram viver para que eu pudesse chegar aonde eu cheguei. Então eu honro a minha vida, honrando a história delas, reconhecendo as dificuldades que elas tiveram. Mas agora eu mereço o sucesso, eu mereço viver o que a vida tem de melhor aqui no hoje e no agora. Fica essa dica, aqui não se esgota, temos muitas outras. Espero que você goste. Se tiver alguma dúvida, manda aqui para o programa que a gente responde. E até a próxima. Muito obrigada. Você conhece constelação familiar? Você já fez? Conheço. Vamos no direito falar. de família é muito utilizado. É verdade. O Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive, havia uma proposta para que isso fosse implementado em todas as audiências de conciliação. Mas por algum motivo isso acabou ficando só nos planos, né? No Mas implementar. é fantástico, fantástico, eu conheço. Eu tô apaixonada. É, muito bom, eu conheço. Agora, todo mês, se deixar, eu quero fazer constelação familiar. Eu conheço, estudei, porque como eu trabalho com dia de família também, né, achei isso muito importante também. Vamos concluir o nosso assunto, que a gente estava falando sobre os campeões, tudo. Depois vamos entrar no REURB? Vamos. Então, acaba de concluir pra gente. Bom, além da usucapião, existe também uma outra forma de regularizar os imóveis, que é através da regularização fundiária.
O que ela diferencia, na verdade, na usucapião? A usucapião, embora possa ser um processo coletivo também, porque eu posso entrar com a usucapião individual, e coletivo, né, vamos supor que existam vizinhos na mesma situação, no mesmo terreno, mas cada um com a sua edificação, por exemplo. E que seja, após análise, né, do profissional competente, que seja passivo de usucapião. Mas existe uma outra forma, que é a regularização fundiária, que depende, que também é uma espécie de usucapião, só para vocês entenderem, é o modo de aquisição originário do imóvel, mas que depende da prefeitura também para regularizar. Vamos supor que nós temos uma área, um bairro, que há muitos anos foi vendido, parcelado de forma irregular. Porque, por exemplo, se eu tenho uma área rural e essa área ela é dividida em menos do que a fração mínima permitida no município, é irregular. Mas, antigamente, as pessoas faziam muito isso. Hoje também existe isso, mas vamos supor que houve essa compra de um sítio e houve o parcelamento dessas infrações e foi dividindo para 10 pessoas, por exemplo. Sim. Nós podemos regularizar, se atender os requisitos dessa legislação, através da regularização fundiária, que é onde nós fazemos um pedido para a prefeitura reconhecer que esses imóveis são dessas pessoas, a prefeitura que vai determinar todos os trâmites e se vai fazer essa análise também e vai concluir se é caso ou não de regulação fundiária. Se atender os requisitos, que seja até 2016, se constitui esse condomínio, vamos dizer assim, de lotes, né, que também pode ser feito através da REURB, a prefeitura ela vai trazer as diretrizes da infraestrutura que vai ter que ser realizada, se já existe, não vai exigir. Enfim, é um procedimento que exige mais da prefeitura do que dos próprios possuidores ali. Porque enquanto a pessoa não tem a matrícula, ela é chamada de possuidora. Ela só é considerada proprietária quando ela tem um registro, no registro de imóveis, né? Lá, documento, a matrícula, tudo certinho. Então, nós fazemos o requerimento para a prefeitura dá as diretrizes do que tem que ser feita no bairro, é realizada, a prefeitura aprova, ela emite uma certidão de regulação fundiária, é um documento individualizado, faz o papel da escritura pública. Sim. Essa certidão que a prefeitura emite. Com essa certidão, nós levamos ao cartório e ele registra. Isso se for um procedimento dentro dos trâmites legais, tudo certinho. Se for um bairro realmente que foi clandestino, até determinada época, porque não adianta, a lei da REURB ela não foi feita para regularizar loteamentos atuais. Porque senão fica fácil, né? E a lei do parcelamento de solo? As pessoas vão fazendo condomínios, lotes, e vão vendendo de forma sem seguir a lei do parcelamento de solo, que é muito mais rigorosa. Essa lei foi, na verdade, criada em 2017, publicada em 2018, mas para situações anteriores que não tem como regularizar. Entende? Ela veio realmente para regularizar aquilo que não pode ser utilizado pela lei atual, né? Então, ela veio para... a gente fala, na verdade, nós utilizamos o termo núcleo informal consolidado, que é aquele bairro que já está consolidado e não tem como mudar mais. Então, o prazo que a lei estabelece é até 2016, para a legitimação fundiária, né? E aí consegue regularizar. Aí consegue regularizar. Se passar por todos os trâmites da prefeitura, seguir a legislação certinho. Se passar pelos todos os trâmites e também se tiver uma advogada competente para tanto, especialista na área de habitação. Isso. E competente, sim, né? Sim, sim, porque exige muito estudo, é um procedimento, não demora, na verdade, como envolve também muitas pessoas, a REURB ela tem que ser de uma forma coletiva, né? Então, muitas pessoas envolvidas, a gente acaba criando uma associação também para dar entrada, para ficar mais fácil o trâmite, né? Para não ficar um requerimento seu, um requerimento dela. Então, nós montamos uma associação e a associação tem que ser assinada por advogado também, para poder facilitar o trâmite na hora de dar entrada na prefeitura. Priscila, hoje, eu tenho percebido e acredito que o meu público também, porque eu trago sempre advogados de diversas áreas e às vezes a gente tem aquele mito. Eu não vou consultar um advogado porque é caro. E muitas vezes você paga o advogado aquele X dos honorários, se você ganhou a causa. Tem advogados que sim, que você paga uma consulta, tal, mas é um serviço hoje, um trabalho primordial, né? Com certeza. Eu atuo muito na advocacia preventiva. Hoje eu tenho clientes que não compram imóveis sem me consultar.
Porque eu vou exemplificar um outro caso também. Eu tive casos de um cliente que me procurou, depois ele virou meu cliente. Na verdade, ele me procurou porque ele estava com problema, adquiriu um imóvel, esse imóvel, resumidamente, esse imóvel, o que aconteceu com esse imóvel? Ele comprou, registrou em nome dele, só que a pessoa que vendeu para ele tinha uma dívida, né? E quando a pessoa tem dívida, se ela transmite um bem, ela tendo um processo de execução, a pessoa que está processando para receber o dinheiro desse devedor pode pedir anulação dessa venda. Porque esse bem, em tese, seria garantia de recebimento dessa pessoa, desse credor. E foi o que aconteceu com ele. Ele comprou esse imóvel, não constou um advogado, não fez as pesquisas que deveriam ter sido feitas. Ele recebeu a intimação de que o imóvel dele, na verdade, ia a leilão para pagar a dívida de uma outra pessoa, que era o que tinha vendido para ele. Então, assim, foram 2 anos de luta para tentar reverter essa situação, mas no final, graças a Deus, deu tudo certo. E hoje ele não compra imóvel sem me consultar. E nesse caso, se a gente consulta um advogado antes de fechar qualquer tipo de negócio, né, leva o contrato para analisar, o advogado faz as pesquisas, a gente está livre dessas dores de cabeça futuras, Com certeza. né? O que a gente leva é segurança jurídica. 100% de segurança na aquisição do seu imóvel. Porque a maioria, principalmente dos brasileiros, é um sonho da vida, né? Aquisição, enfim, o brasileiro sonha em ter a sua casa própria, porque é muito difícil, né, no nosso país. Então, assim, no caso desse cliente, ele investiu todo o dinheiro da aposentadoria dele nesse imóvel. Imagina você perder esse imóvel porque não pagou, sei lá, R$500 numa consulta. Estou dando um exemplo. Cada profissional, a gente tem uma tabela da OAB, mas, por exemplo, se ele tivesse pago uma consulta para fazer essas consultas, olha a dor de cabeça que ele teria evitado. Porque se você for ver, por exemplo, você vai comprar um imóvel 500 mil, você vai pagar R$500 numa consulta, vamos supor. É nada, né? Exatamente. Então, isso falando da consulta, né? Sem contar o trabalho. Mas é nada. E num caso desse, que você acabou de citar, consegue reverter? Depende da análise do juiz. Inclusive, o advogado ele nunca pode dizer que é 100% de causa-ganho. Isso é proibido pelo nosso Código de Ética. Mas, assim, ele tinha como ele tinha também provas do cheque que ele pagou. Enfim, graças a Deus também, há muito estudo e competência na audiência, também o juiz que julgou o caso, ele tinha muita competência também, né, porque a gente tem que falar de todos os lados, mas assim, você imagina ficar 2 anos esperando, ficar à mercê da decisão judicial, do entendimento de um juiz. Então, assim, foram 2 anos de muita luta. Eu lembro que a decisão saiu 10 horas da noite, eu liguei 10 horas da noite para ele para falar que a casa era dele, que ele não ia perder o imóvel. Então, assim, é uma luta. Então hoje, sempre, isso qualquer profissional, não estou falando da Priscila, mas sempre procurar um profissional competente para ter essa advocacia preventiva mesmo, essa consulta preventiva em qualquer negócio que você for fazer na sua vida. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles consultam o advogado em tudo que eles vão fazer antes. Qualquer coisa que eles vão fazer, eles consultam o advogado. Então, assim, é que, infelizmente, o brasileiro não tem essa consciência de prevenção. Ele procura mesmo o advogado quando está tudo estourando, está tudo explodindo, e aí quer que o advogado faça milagre. Por que a gente faz isso, né? Só procura a hora que o negócio já desandou. Então, as pessoas têm que tomar essa consciência de procurar. E eu sou assim também. A hora que o negócio desandou tudo, aí é que eu vou falar, nossa. Aí você senta lá na frente do advogado, eu tenho meu advogado, doutor Fernando, aqui em Rio Preto, ele fala assim, esse aqui era tão fácil de resolver se tivesse vindo antes. Se tivesse, sempre assim, né? Se tivesse feito antes, eu também falo a mesma coisa. Mas, graças a Deus, depois que esses clientes procuram, eles entendem isso, e pra gente também é gratificante. Você consegue resolver o problema da pessoa em menos tempo. E aí você consegue outros clientes. Então, assim, é bom para todo mundo. Vou deixar de ganhar dinheiro por uma causa que, eventualmente, eu ganharia 10 mil porque vai proteger o imóvel, né? No caso dele, se fosse esse valor que eu tivesse cobrado. Mas, assim, é muito melhor eu ter clientes que eu consiga resolver rapidamente, porque o meu fluxo vai ser muito maior em solução e entrega, né? De solução de problema. Então, não adianta o profissional também pensar, é melhor que entre com a ação, porque eu vou ganhar dinheiro no futuro. Isso já era, né? A gente tem que focar também o acordo, sair do litígio, principalmente a área de família, envolvendo criança, é muito triste. Então, assim, quanto mais rápido encerrar o processo, a gente conseguir, a constelação familiar, ela entra por conta disso também, para o casal ali entender, e os filhos também onde está o problema, e se realmente tiver que separar da melhor forma possível, tanto para o filho quanto para os pais, porque o divórcio sempre é uma dor, é um luto que eles vivenciam. Então, assim, é sempre melhor a conciliação
se estiver bom para os dois lados. Porque eu sempre digo pro meu cliente, o acordo não é você impor aquilo que você quer. Você tem que abrir mão de alguma coisa. O acordo é isso. Você abre mão de um lado, eu abro mão de outro. Não adianta falar, se não for assim, eu não aceito o acordo. Isso não é acordo. Então, a gente tem que ter essa consciência também. É tão bom bater papo assim com assuntos esclarecedores que pode ajudar aí, né? Tanto a mim quanto quem tá assistindo. Fiquei muito feliz que vocês vieram hoje, todos os entrevistados de Rio Pardo, tirando a Fernanda, fiquei muito feliz que vocês vieram. Quero te agradecer imensamente e dizer para você aí, ó, você que precisa aí de uma assessoria, consultar algum, vai fazer a compra do seu imóvel, ou quer saber aí melhor sobre o uso capião, entre em contato com a doutora Priscila Sampaio, lá no Instagram dela, você pode deixar um direct. Lá também tem o telefone, tem link que pode entrar direto em contato no seu WhatsApp, Tem, né? sim. Então você clica lá no link que você já entra em contato no WhatsApp dela, porque, doutora, é uma sumidade aí no assunto sobre na advocacia específica para as causas imobiliárias, né? Sim, sim. Só que nesse pouquinho que ela contou, todas as causas já ganham, né? Foram os exemplos. Eu queria agradecer, muito obrigada pela oportunidade, parabéns pelo programa e sempre que precisar, estou à disposição. Eu que te agradeço, espero que você volte mais vezes. Obrigada. Esse foi o Conectados com Valéria Novelli de hoje, com essas 4 mulheres incríveis. E semana que vem eu volto com mais mulheres no Mulheres de Negócios para te inspirar. Tchau, tchau, até o próximo programa.